Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de hoje tem como tema a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. O texto áureo fala-nos o seguinte: antes, dar maior graça, portanto, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4 e versículo 6. A verdade prática diz-nos da seguinte forma: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo os exaltados. A leitura bíblica em classe está em Esther, no capítulo 1, versículos de 10 a 19, e depois o capítulo 2, versículos 12 a 17. Estudamos até agora sobre Noemi, mas agora nós estamos entrando na série de estudos sobre a vida de Esther. Nesta lição, onde estudaremos a deposição, onde a rainha Vasti foi deposta, destituída, retirada do cargo, e houve então a ascensão da Esther como rainha. Nós temos alguns princípios aqui nesta lição de suma importância. Deus, Ele trabalha, Deus, Ele cria circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Os propósitos de Deus nesta lição, aqui no capítulo 1 e 2 do livro de Esther, o propósito divino aqui é abater, destituir soberbos e exaltar humildes. Esta é uma lei divina. E quando eu estou falando de lei divina, não estou falando de pessoas religiosas que vão à igreja ou deixam de ir. Soberbos onde quer que eles estejam, fora da igreja ou dentro dela, acreditando em Deus ou não. Isso não impede o agir de Deus, porque Deus governa o universo, o mundo. Deus governa tudo e todos. Não há ninguém que se ensoberbeça, fique de pé diante do nosso Deus. O Supremo Deus, Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro, Ele age em todas as esferas, a partir até do mundo angélico. Ele depois, Satanás destituiu um anjo de luz e ele destituiu do seu serviço, das suas funções, esse anjo se tornando assim Satanás. Mas não foi só no mundo angélico que houve a destituição por causa de egoísmo, de soberba, mas também no mundo dos homens. Nós temos, por exemplo, um exemplo no caso de Nabucodonosor, que colocou a Babilônia numa luxúria tão grande, a ponto dos jardins suspensos da Babilônia ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas ele se ensoberbeceu, dizendo: não é esta a Babilônia que eu, Nabucodonosor, constituí para a minha magnificência. E quando ele pensava isso, do trono do Senhor nosso Deus, o soberano, ele turbou a mente de Nabucodonosor. E Nabucodonosor foi comer capim no pasto, as unhas cresceram, o orvalho caía sobre ele e cresceu pelos igual de animais. E ele pastava, literalmente, com uma perturbação, ou melhor, com uma turbação na sua mente. A mente de Nabucodonosor se tornou como mente de animal. Ele surtou. Depois, quando ele reconhece que só o soberano é Deus, há no livro de Daniel um capítulo reservado
só para o rei Nabucodonosor. E ele agora exalta o Senhor Todo-Poderoso. É o capítulo 4. No capítulo 4 do livro de Daniel, ele é reservado, todo o capítulo, para Nabucodonosor exaltar. Olha só como é que encerra o capítulo 4. Começa assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, paz vos sejam multiplicadas. O rei Nabucodonosor falando depois. E o capítulo todo termina assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui, Nabucodonosor aprendeu. E esse é um expediente divino. Deus faz isso. E nessa lição da rainha Vasti sendo deposta e Esté assumindo o seu trono, nós temos aqui lições importantíssimas falando desse assunto. Muito bem, mas antes da gente entrar logo aqui no primeiro tópico da lição, cantando pneu, eu quero pedir a você, curta aqui o nosso vídeo, por favor, entre aí no chat, comente essa lição, mesmo que se você não gostou, se você acha que o tempo está sendo longo demais, se você acha que tá bom 30 minutinhos, em apenas 30 minutinhos, a contar da introdução, que já está sendo contado aqui o tempo, nós estamos falando essa lição. Então, eu quero pedir a você, entra aí, comenta, fala alguma coisa, sabe? Curta, porque você fazendo isso, cada curtida, cada joinha que você dá, cada comentário, não importa se positivo ou não, o próprio YouTube faz com que esta palavra, a palavra viva de Deus, seja espalhada para muito mais pessoas. Obrigado. Vamos aqui então ao nosso primeiro ponto da nossa lição, falando desse assunto tão importante. A palavra-chave é obediência. O banquete de Assuero e a recusa de Vasti é aqui o primeiro ponto da nossa lição. Bom, quando nós falamos de Assuero, nós precisamos contextualizar. Quem era Assuero? Assuero, ou também conhecido como Xerxes, era o rei da Pérsia. Ele governava sobre 127 províncias. Todo o império da Pérsia rondava os anos 486 a 465 a.C. E sobre 127 províncias, o rei Assuero, ou também Xerxes, né, rei da Pérsia, rei persa, né? Esse rei era um grande rei. E agora, Heródoto, um historiador grego, ele conta essa narrativa. O reinado de Assuero, ou Xerxes, durou a cerca de 20 anos. E durante esse governo, o rei Assuero, ele convoca, né, ele promove um grande banquete, uma festa, e ele convida os governadores das 127 províncias. E essa festa durou em torno de 180 dias. Durou cerca de 180 dias. E agora, nesse banquete, todos ali, como é comum, né, entre os reinos, entre os poderosos, né, é comum a ostentação, mostrar riqueza, glória, força e poderio. Aqui com Assuero não foi diferente. Assuero então reúne os seus governantes e quer mostrar o seu poderio, quer mostrar a sua força e quer mostrar as suas
Ou seja, Assuero estava ostentando. E nessa onda de ostentar, ele já tinha bebido um pouco, já tinha bebido bastante. Assuero agora convida a sua esposa, a rainha Vasti. E ao convidá-la, ela era muito bonita e ele queria ostentar a beleza da sua esposa. Ele queria que ela desfilasse para os governadores numa tremenda ostentação de poderio, riqueza, glória, fama e majestade. Todavia, a rainha Vasti, percebendo que o rei estava um pouco já embriagado, ela desobedece. Ela manda chamar com insistência a rainha Vasti. E então nós entramos no segundo ponto da nossa lição, que é: Vasti resiste à ordem do rei e desaponta. A recusa da rainha Vasti, embora o rei já estava embriagado, sob efeito do vinho, mas ele era o rei, a maior autoridade do Império Persa. Ele não custava nada a rainha Vasti agora desfilar, se apresentar, porque era o rei que estava pedindo. E ela então não faz isso, ela desobedece. No Império Medo-Persa, especificamente no Império da Pérsia, existia uma lei que a palavra do rei não podia de forma alguma ser revogada. Era uma lei persa. A palavra do rei não podia ser revogada. E quando o rei ordena que a sua esposa, ela vem em desfile mostrando ostentação e grandeza, e ela desobedece. Isso causa um desapontamento, uma vergonha, uma humilhação. Isso causou, além de descumprir um princípio da lei persa, essa rainha agora torna-se assim desobediente. Ela desaponta a maior autoridade do império. Vem a sentença de Vasti. Quando os príncipes, e em especial Memucã, um dos sábios conselheiros do rei, olha, ele convoca agora os príncipes e ele apresenta essa proposta. Porque havia espalhado em todo o império, havia espalhado aquele mau exemplo, aquela afronta, aquela rebeldia, aquele ato insano da rainha. E agora, se as mulheres, então o próprio Memucã fala, se as mulheres desse reino pega isso como exemplo e agora começa a desapontar, desobedecer os seus maridos, o que será de todo o Império Persa? E então, pensando nisso, ele propõe, então vem a sentença sobre a rainha Vasti. Ele propõe que ela seja destituída do cargo. Bom, olhando isso para a Bíblia, o princípio bíblico nesse sentido é que o homem, ele é o líder, o responsável pela sua casa. E atenção, Deus, ele é o autor, o criador da família. E quando Deus, que é o arquiteto, projetou a família, ele colocou cada pessoa numa função. Então, não é uma questão de machismo, nem de feminismo, nem de quem é mais ou de quem seja menos importante. Não se trata disso. Trata-se de ordem, trata-se de papel, trata-se de função. Quando Deus estabeleceu a família, ele colocou cada um na sua função. E aqui, com essa história toda, nós temos um princípio a ser apresentado. Qual é o princípio? A mulher, ela jamais deverá expor o seu marido à vergonha. Mesmo que
ele não esteja em um bom momento, ela deve honrá-lo, mesmo que depois ela o procure, ela converse com ele, haja ajustes ali, mas publicamente a mulher jamais deverá desrespeitar, desonrar, desacatar, humilhar, colocar a imagem e o respeito, a honra do seu marido no lixo, jamais. Portanto, a Bíblia diz, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, destrói. Com essa onda do feminismo, muitas mulheres estão agora diante, quando estão em público, querem peitar os maridos, querem disputar a autoridade. Isso é falta de sabedoria, de prudência. Da mesma forma, alguns homens que querem humilhar as suas esposas publicamente para mostrar quem manda. Biblicamente, nos planos de Deus, não é assim que funciona, porque cada pessoa tem o seu papel. Verdade é que o homem tem a responsabilidade de governar a casa, e a mulher é a sua companheira, a sua adjuntora. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, e submissão não é ser inferior, é colocar-se debaixo da mesma missão. É como se o homem estivesse carregando uma carga, e quando está muito pesado, ela chega e coloca o ombro debaixo da mesma carga. Ela se submete à missão que o homem tem. Então, isso é submissão. Submissão não é inferioridade, não é humilhação e nem machismo. A ponto da palavra de Deus dizer, olha o que diz a Bíblia, em 1 de Pedro, portanto, é o capítulo 3, versículo 7, diz assim, igualmente, vós, marido, coabitai com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, que texto extraordinário. Primeiro já começa falando igualmente, quando está falando da submissão. O homem está submisso às leis, às ordens de Deus. Então, e ele deve habitar com a sua esposa com entendimento, combinando. Cabe a ele o governo, a iniciativa, liderar, comandar, mas é com entendimento, com acordo, com conversa e não com machismo. E a mulher, por sua vez, deve ser submissa ao seu marido, respeitando, para que na casa haja ordem, crescimento, respeito, honra. E o esposo deve honrar, assim, a sua esposa. São princípios que tiramos aqui dessa lição. Agora, com a rainha Vasti sendo deposta, destituída do cargo por causa da sua rebeldia, desobediência, desonra e infidelidade. Agora então, os príncipes, e em especial Memucã, ele propõe que se reúnam jovens, virgens de todo o império. E elas agora ficaram um tempo sendo tratadas pelos especialistas da beleza, lá no Império da Pérsia. E então essas moças foram chamadas para lá. E 4 anos depois que a rainha tinha sido então deposta, deposta do seu cargo, então começa a seleção. Eles começam a reunir moças em todo o Império Persa, moças de boa aparência, moças que fossem virgens, tem lá os critérios, fossem virgens. Muito bem, e agora essas moças se reúnem e elas se apresentam diante do rei Assuero, rei Xerxes. E quando ela se apresenta diante do rei Xerxes, ou Assuero,
A palavra de Deus diz que o rei acha graça em Ester. Acha graça em Ester. E Ester, então, é constituída rainha no lugar de Vasti. Todas as moças passam diante do rei e o rei não acha graça em nenhuma e acha graça em Ester. Aqui, Ester é colocada como rainha, como esposa do rei de toda a Pérsia. Por quê? Por que o rei, quando olhou para ela, achou graça nela? Ester, além de ser bela, Ester era serva do Deus Altíssimo. A boa mão de Deus estava trabalhando para destituir a rainha soberba, Vasti, e colocar Ester, uma moça humilde, órfão. Significa que Deus, Ele pode pegar você que é de uma família humilde e te colocar no trono como rainha. Você que é um rapaz, você que é um rapaz também de família humilde, uma moça, ou talvez você que é um obreiro humilde, Deus pode te colocar em funções honradas. Mas o que é preciso? Quais são os princípios para isso? E aqui, ao concluir essa lição, eu quero concluir falando de 5 princípios. 5 princípios que Deus utiliza para poder honrar, para poder abençoar pessoas na face da terra. O primeiro princípio é que Deus controla a história. Deus tem o controle da história na mão. A rainha Vasti, soberba, orgulhosa, achava só que por ser rainha era isso, era aquilo. Deus então trabalhou de uma maneira, porque a Bíblia diz que Deus, o próprio textuário, Tiago 4 e 6, diz que Deus abate o soberbo, não importa quem ele seja. Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. E então, Deus abateu aquela mulher, porque Deus tem o controle da história. É o primeiro princípio. Não pense que o soberbo, só por ser isso, ou ser patrão, ou ser aquilo, ou ser... Não importa a função. Às vezes a pessoa é o superintendente de um campo, às vezes a pessoa é um líder de uma congregação, e agora de um setor, e agora só porque ele ocupa tal função, já acha que pode humilhar os outros. Cuidado com a soberba, porque Deus controla a história. Segundo princípio é que vale a pena se guardar e manter os valores cristãos. Ester, por mais que fosse bela, jamais seria escolhida. As demais moças também eram belas, mas em Ester havia unção de Deus. Em Ester havia a graça de Deus, porque ela preservava os princípios cristãos. Quando, no caso, esses princípios que Ester guardava não eram exatamente cristãos, eram princípios divinos, princípios bíblicos, princípios do Deus de Israel. Ester guardava. Ester era diferente. Escuta, se você não for diferente, você é apenas uma pessoa na multidão. Mas quando você serve a Deus com fidelidade, com dedicação, quando você guarda os princípios da palavra de Deus, é impossível você não se destacar. É impossível você não ser diferente. Por quê? Porque tem um preço a ser pago. As pessoas se entregam à carnalidade, à luxúria, à vaidade e a tantas coisas erradas, portanto, não se destacam. Mas precisamos guardar os princípios da palavra de Deus. Ester era virgem, Ester era fiel, Ester era obediente, no caso, ao seu parente, seu tio ou primo, que a criava. Então Ester era uma moça submissa, obediente, humilde, fiel e crente. Tá? O terceiro princípio é que é prática das armas espirituais. Prática das armas espirituais. Ester era uma moça dedicada ao Senhor Deus. Sua família pôs-se a buscar a Deus, a orar ao Senhor. E Deus fez com que Ester achasse graça diante do rei por causa da sua vida de comunhão com Deus. Quarto,
A lei da semeadura. Devemos ter muito cuidado com a lei da semeadura. Por quê? Vasti plantou rebeldia e desobediência. Foi destituída. Esté plantou obediência, fidelidade e humildade. E foi colocada no trono como rainha. Quem planta vento, colhe tempestade, como diz a palavra de Deus. Também a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, na carta aos Gálatas. Tudo que o homem plantar, certamente ceifará. O que você tem plantado? Devemos ter cuidado para não plantar arrogância, soberba, exaltação. Sejamos humildes, fiéis ao Senhor. Plantemos que ao seu tempo o Senhor Deus dará o crescimento. E por último, Deus exalta os humildes. Exaltou a Esther. Se você for humilde, se você plantar a humildade, se você for uma pessoa dedicada na obra do Senhor, você está plantando. E você vai colher, porque Deus exalta os humildes. Quem abate o soberbo não somos nós, é o próprio Deus. Se alguém te humilha, se alguém acha que só porque é gerente, só porque é o líder de um setor e te humilha, continua servindo ao Senhor com toda a humildade. Guarda os valores da palavra de Deus, que a seu tempo Deus vai te exaltar na terra. Amém? São princípios usados nessa lição. Essa lição, em seu cerne, diz que Deus dá valor à obediência e à humildade. Porém, Deus abate os rebeldes e soberbos. Que Deus nos guarde da soberba. Aprendamos no livro de Esther. E o interessante é que todas estas questões de soberba, humildade, arrogância e rebeldia são vistas por Deus de maneira anônima. Não aparece o nome Deus no livro de Esther. Não aparece Deus fez assim. Não aparece dessa forma. A ação de Deus é vista, porém anônima. Você sabe como que Deus abate o soberbo? É de maneira anônima. Vem a pancada e ele nem sabe de onde que está vindo. Por quê? Ele e a pessoa é destituídos dos cargos. Mudanças, a história, a página da história é virada. E quem estava lá embaixo, agora é colocado em cima. Por quê? Porque Deus age de maneira anônima para bater os soberbos, os arrogantes e os rebeldes. E Deus exalta os humildes, os obedientes. E Deus abençoa quem o serve com fidelidade. Guardemos esses princípios e que esta palavra, a palavra de Deus, fale mais e melhor em nossos corações. Até a próxima lição, se Deus quiser.